Olá, bem-vindo ao COFFE, Korean Film Festival, o primeiro festival de cinema coreano do estado de São Paulo. É uma iniciativa da Maná Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do estado de São Paulo, com o apoio do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, o ISPAC, e o Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais, o IBFest. O COFFE foi criado para celebrar os 60 anos da imigração coreana no Brasil em 2023 e promover a continuidade da iniciativa pelos anos seguintes, assim como comemorar o Dia da Cultura Coreana na cidade de Piracicaba. O evento confirma a importante inserção da produção cinematográfica da Coreia do Sul no mercado de entretenimento global. As atividades do COFFE serão uma mostra de cinema competitiva e uma mostra não competitiva. Na competitiva, teremos 10 filmes longas e 10 filmes curtas. Na não competitiva, teremos 3 filmes longas e 7 filmes curtas. Além disso, teremos 3 debates internacionais com cineastas, produtores coreanos e brasileiros, além de profissionais do mercado do audiovisual. Teremos também 3 oficinas de produção de vídeo em escolas públicas na cidade de Piracicaba. Hoje, o debate do COFFE tratará sobre o futuro da indústria cinematográfica na Coreia do Sul, o futuro do cinema e o papel da indústria sul-coreana no contexto mundial do audiovisual. Eu sou a Tatiana Groff, consultora na área internacional da área audiovisual e diretora do Festival Ponte Nórdica, e aqui com vocês nos debates do COFFE. Bem-vindos! E para compor este debate do COFFE, quero apresentar nossos convidados especiais que estão aqui no COFFE São Paulo, em Fortaleza, e nossos amigos lá na Coreia do Sul. Quer dizer, o COFFE já faz parte do cinema mundial. Bem-vindo! Temos aqui Peter Kronstrom, futurista e head no Brasil e América Latina do Horizons Institute. Soleman Dias, que está lá em Fortaleza, fundador e presidente da Associação Brasil-Coreia, que é nosso amigo lá na Coreia do Sul. Beto Oliveira, que está em Piracicaba no momento, produtor executivo, roteirista e diretor da Frame 7 Cinema. E lá na Coreia do Sul temos Aileen Min, mestranda em estudos de cinema e mídia pela Columbia University e fez literatura e cultura comparada na Yonsei University. Além de Simon McEntegor, na Coreia do Sul também, cineasta e professor de cinema e artes midiáticas na Utah University, Campus Ásia, com sede em Incheon, Coreia do Sul. Nada melhor do que cada um contar um pouquinho de sua jornada profissional e no cinema. Aqui, Peter Kronstrom. Fale um pouquinho de você. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui, Tatiana e todos os restos convidados. Meu nome é Peter Kronstrom, eu nasci em Copenhague, Dinamarca, mas nos últimos 16 anos eu estou na América Latina. 4 anos primeiro em Buenos Aires e os últimos 12 anos no Brasil. E eu sou formado em MBA e de comunicação e também eu me dedico os últimos 15 anos a estudos futuros, ou Strategic Foresight. Né? E uma das áreas que eu tenho o privilégio de ter trabalhado muitas vezes para grandes jogadores no mercado, é o futuro da mídia, o futuro do cinema, o futuro da audiovisual como um norte no meu trabalho, entre várias outras. Né? E já sou quase brasileiro, me sendo brasileiro, me cai muito bem em casa aqui. E a respeito da Ásia, eu sempre tenho muito respeito, porque vemos quando mexemos com o futuro, que realmente o Japão, Coreia, China, muitos países asiáticos são muito frente-tex em termos do futuro. Então, e além do futuro, e além da produção artística incrível, eu também tenho que confessar que sou muito apaixonado pelo kimchi e toda a culinária coreana, maravilhoso, viu? Bom, esse foi um pouco sobre mim. Espero que consiga contribuir com alguns pensamentos de que vai acontecer com o futuro desse setor que está transformando nunca tão rápido antes. E agora,
Peter, muito agradecida. Chamo o professor Soleman Dias, lá em Fortaleza, que mora há mais de 2 décadas na Coreia do Sul. Bem-vindo, Soleman. Muito obrigado, é uma grande honra poder contribuir, de certa forma, para engrandecer com a nossa um pouco de experiência que nós temos, né, vivendo eu tanto tempo, né, na Coreia do Sul. Estou visitando aqui, obviamente, minhas raízes, né, em Fortaleza. Da próxima semana volto para onde eu estou já há 23 anos. Em 2002, eu tive a grande oportunidade de fundar a Associação Brasil-Coreia, que serve, obviamente, de ponte entre promoção da cultura brasileira na Coreia e, claro, a cultura coreana para os brasileiros que ali estão. E presido até hoje a associação. Sou um dos diretores, né, diretor de Relações Internacionais da renomada Chadwick International, que é uma escola internacional que foi fundada na Cidade do Futuro, né, a cidade, o maior projeto urbano do mundo, e que eu tive a chance, né, de estar lá desde o início desse projeto e, obviamente, poder contribuir na educação, um pouco sobre essa visão futurística do cidadão do futuro, construindo esse povo do futuro, né? É uma realidade, é um sonho que se tornou realidade e caminhamos dentro dessa realidade, vendo, né, a transformação que a Coreia passou nas últimas décadas e que continua sempre a se transformar. E o cinema faz parte dessa trajetória. Estamos aqui um pouco para compartilhar as nossas experiências e como nós vemos o futuro, né, cinematográfico de tanto sucesso que a Coreia já teve e que continua a ter, né? A gente somos realmente podemos verificar isso em todas as formas de expressão artística. O cinema está incluso dentro desse quadro. Então é uma grande honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, professor Soleman. Foi maravilhoso te ouvir assim, e tê-lo mais uma vez conosco. Gostaria agora de chamar o Beto Oliveira, nosso colega aqui no COF, que está lá em Piracicaba e tem trocado muito. Bem-vindo, Beto. Obrigado, Tatiane. Obrigado a todo mundo do festival. Estou participando um pouco da organização aí, vendo o trabalho de vocês, e eu já estou muito encantado com o trabalho que está sendo realizado. E eu sou produtor do audiovisual, trabalho com audiovisual desde 2001, e a Frente 7 Cinema está há 10 anos no mercado do audiovisual aí, conquistando seu espaço, né? Acho que todos nós aqui no Brasil temos uma luta muito grande do audiovisual, e tendo a honra de receber esse ano aqui em Piracicaba esse festival, né? É, ver filmes e rever alguns filmes na tela grande para mim vai ser muito especial. Então todo mundo está convidado aí a participar aqui na nossa cidade do festival, né? E é uma honra estar com os amigos aqui também para falar dessa, não é só uma onda, eu acho que a gente chega aí num processo inevitável de fusão de Coreia e Brasil agora, né? Acho que a gente já começa a pensar em coproduções, começa a pensar como é que a gente pode estreitar as relações para fazer com que o nosso cinema se aproxime aí desse cinema sul-coreano, desse novo modelo, né, de se pensar cinema. Muito obrigado a todos. Oi, Beto, muito agradecida, adorei. Agora quero chamar lá da Coreia do Sul a Aileen Min. Hello, I'm Eileen. I have recently graduated from Yonsei University, majoring in comparative literature and culture and digital arts. Starting from this fall, I will be pursuing my master's in film and media studies at Columbia University. Although I'm still a student and have a lot to learn, I hope I could contribute to this debate in a meaningful way. And I also look forward to learning more through this great opportunity. Aileen, muito obrigada. Gostaria de falar agora com o Simon McEntegord, que está lá na Coreia do Sul também. Bem-vindo, Simon. Hello, my name is Simon McIntegart, and I'm a filmmaker and professor of film based at the University of Utah Asia Campus here in Incheon, South Korea. I've lived in Korea for around 14 years now, and I've been very fortunate to work with various film institutions in Korea, such as the Korean Film Council, the Korean Film Archive, and various film festivals as well, such as Bucheon Film Festival, DMZ Docs, Seoul Women's Film Festival as well.
So I'm very happy to be here to talk about the future of Korean cinema. So thank you very much for inviting me. Obrigada a todos. Vamos lá para o nosso primeiro tema. Começamos agora a falar sobre o futuro da indústria cinematográfica na Coreia do Sul. Queremos saber um pouco da perspectiva de cada um dos convidados sobre o mercado coreano, se a Coreia já tem desenvolvido projetos híbridos e como colocar a Coreia do Sul no mapa desse futuro da linguagem do audiovisual, como cinema, séries, games, realidade virtual. Chamo conosco a Aileen para falar um pouco qual é a perspectiva dela nesse sentido. Bem-vinda, Aileen. So, in terms of the domestic Korean film market, in recent years, it has witnessed a decline in audience attendance in cinema. The number of people going to the cinema is currently only 60 to 70% of what it was before COVID-19. And in the first half of this year, the share of Korean films dwindled to a mere 25%, indicating that foreign films constituted the remaining 75% of the cinema offerings. So this decrease in the number of audience and market share can be attributed to several factors, including the rising cost of film tickets, which has dissuaded many from going to theaters. And additionally, the surge in popularity of OTT streaming platforms, especially during the pandemic, has further contributed to the decrease in cinema attendance. But despite the challenges faced by the domestic market, I believe that the Korean film industry would remain resilient. Its well-established production systems and past experiences of overcoming hardships provide hope that it will weather the current situation. And also, there are still more Korean films to be released throughout the rest of the year as well. Moreover, in the global context, the Korean film market has seen significant growth and recognition over the past 2 decades, elevating its influence on the international stage. As we all know, Parasite have achieved remarkable success, breaking barriers and garnering critical acclaim worldwide, which have raised more attention toward Korean indie films. So in conclusion, the Korean film market has encountered domestic challenges due to factors such as increasing OTT usage during the pandemic and rising ticket prices, resulting in decline in cinema attendance. But the industry's global recognition and willingness to embrace technological advancements and also the collaborative projects internationally offer hope for future growth and continued success on the international stage. Obrigada, Aileen. Simon, agora conte um pouco sua opinião. Well, the Korean film industry is always very dynamic, and especially recently, because of the COVID epidemic, that has also led to some very dramatic shifts as well. For example, Korean audiences just haven't been returning to cinemas, which is a big shock to the industry. And this is due to a number of reasons. Firstly, ticket prices are now very expensive. Certain cinemas now have priced regions within the cinema screen itself. So if you want to get a seat in the middle of the cinema, that is in a higher price bracket compared to maybe the side or the back. Another reason for audiences not returning is because of the number of streaming services as well. Ever since Netflix has arrived in Korea, the number of OTT streaming platforms has escalated quite dramatically. So for a lot of audiences, they simply just want to wait for the big films to leave cinemas and go to streaming platforms, because if you have a family and you want to take them to see a film, that's a very expensive endeavor. So for a lot of families, it's just safer and more convenient to wait until those films appear on streaming platforms. However, that's not to say that audiences don't want to return to cinemas. They absolutely do. If we look at the actor Ma Dong-seok's film series Bomjue Doshi, or City of Criminals, often referred to as The Roundup, Korean audiences went to watch those films in great numbers. The third installment was over 12 million tickets, and the fourth one that recently came out about a month ago was over 10 million tickets sold. So clearly audiences do want to return, but they're being much more selective in the films that they actually want to see. Another thing that we do need to talk about as well is that the gap between the films being produced in the studio system by the big conglomerates like CJ, Lotte, Showbox, the gap is getting bigger between those films and the more independent films that are being released as well. So if we look at the independent area,
The Korean Film Council is supporting a lot of these new endeavors, and they look at a lot more social issues, whereas the mainstream commercial films are focused much more on commercial entertainment for general audiences, which is clearly modeled after the American Hollywood system. So that gap between the studio produced and independently produced films is getting wider. And actually, it's the independent films that are now going to film festivals around the world, whereas the commercial endeavors are actually more well known in terms of cinemas and being exported internationally. But the film industry is still relying on the big three directors, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, and Kim Ji-yoon, and their productions. Those are still the ones that are getting audiences talking internationally. So it's a very interesting time. As I said, it's a very dynamic industry, and it's very exciting to see what the future holds for Korean entertainment. Simon, muito obrigada. Soleiman, conta um pouquinho pra gente sua percepção. Eu acho muito interessante um debate como esse que, né, as pessoas envolvidas, tanto na Coreia como no Brasil, dão essa perspectiva um pouco futurística, né, daquilo que pode acontecer com a indústria cinematográfica na Coreia, né? Eu gosto sempre de voltar um pouco no tempo e a gente poder analisar aquilo que aconteceu há pouquíssimas décadas, né, desde que eu cheguei na Coreia e ver a transformação pela qual essa indústria específica passou e o que pode acontecer, né? A gente nunca esperava, né? Isso eu falo quando eu cheguei na Coreia, que filmes como Parasita ou Round Six, né? Que a Squid Game poderia chegar ao sucesso que chegou. Isso nunca foi pensado porque, claro, as produções elas tinham, apesar de altíssima qualidade, né? Essa preocupação com os detalhes que o cinema asiático em geral tem, mas a Coreia desde o começo, né, das suas produções sempre se preocupou. Eu acredito que foi pensando assim que chegou, digamos assim, no grande sucesso, atingiu esse grande sucesso, mas nunca foi pensado dessa forma, né? Nunca se esperava. Mas eu tenho uma certa impressão, né, de que o futuro pertence, né? O professor Simon falou um pouco sobre isso, né? De que são essas pequenas produções, as produções independentes, né? Que poderão ter um grande espaço dentro dessa indústria que foi sempre, digamos assim, ocupada por mega produções, né? Para quem sabe de certos filmes coreanos com a potência, digamos assim, um comparativo com Hollywood, né? Mas com as características bem típicas e tradicionais daquilo que pertence à cultura tradicional, digamos assim, coreana, né? Então, essa é a beleza que eu acho que tem atraído esse público mundial, esse público global, que eu acredito que vai continuar a atrair, né? A gente vê isso, claro, nas diferentes expressões artísticas que a Coreia tem a oferecer no mundo, né? O que a gente chama dessa onda coreana, né? Que é intitulada a Hallyu, né? Dessa nova realidade em que essa onda coreana, não só do K-pop, não só do drama, né? Mas também dos filmes que realmente têm atingido e se destacado nos festivais internacionais. Eu acho que isso deve acontecer. Tanto a Aileen como o professor Simon, né, colocaram os desafios que o cinema coreano hoje tem. Isso é importante a gente ressaltar. Mas como tudo que acontece, né, no país, e quem estuda um pouco de história, economia e política coreana, essas transformações que acontecem numa rapidez impressionante, né? Realmente essa dinâmica né, não somente a transformação, mas a transformação rápida daquilo que acontece na Coreia, realmente é de se tirar o chapéu. É a experiência, né, que qualquer um de nós podemos ter, né, durante, digamos, 10, 20 anos, de uma transformação completa de um país, né, que realmente se esforça em se refazer, se rever. Então, eu acredito que vai acontecer, né, quebrando um pouco das fronteiras, né, que a Coreia sempre ousa ter, claro, né, começou nos anos 70, né, vendendo os produtos que o mundo não tinha acesso até então. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimento, como o próprio Simon falou, né, existem estruturas dentro do governo coreano que dão suporte a essas produções, que sejam independentes ou não, e as empresas, claro, sempre do lado, né, desses conglomerados que estão trabalhando junto a essas produções artísticas. Então,
Eu acredito que a tendência é ficar mais forte, digamos, né, levantando esses muros que separam a Coreia do resto do mundo. A gente vê, por exemplo, grandes filiais americanos, né, de estúdios americanos se instalando, né, na Coreia do Sul. Então, aí vem as coproduções, né, artísticas que já aconteciam, mas eu acredito que isso vá só aumentar, né? As próprias plataformas, como Netflix, Disney Plus, que vêm realmente utilizando esse potencial que é né, que são essas produções coreanas. Então, eu acredito que vai continuar a ser, a Coreia tem muito dessa ousadia, eu diria, né, de criar algo novo, de continuar sempre se refazendo em tudo aquilo que se diz respeito à economia, né, à própria sociedade. O cinema faz parte dessa história, né? Então, os festivais, né, que a Coreia tem se destacado como produção cinematográfica, eu acredito que é um desses sinais de que deve agora realmente continuar mantendo sempre essa altíssima qualidade de produção, né, mas enfrentando os desafios que é fazer parte de um mercado internacional, né? Eu acredito que as próprias ideias, né, roteiros que a Coreia tem, as produções coreanas têm realizado nos últimos anos, vem mostrando um pouco disso, de certa forma, esse interesse, né, do público internacional e sempre, claro, conquistando digamos, o mercado nacional. Então, tem esses dois, vai ter sempre, né, na mente, eu acredito, dos produtores coreanos, essa ideia de agradar o público doméstico, claro, mas pensando fora. Então, eu acho que o futuro dessas produções realmente está nessa levancada, né, dessa saída do mercado nacional para o mercado global, que já vem alcançando nos últimos anos, né, e continuar com as mudanças, claro, que as exigências, né, que o público nacional e internacional tem. Muito obrigada pela participação de todos vocês nesse nosso primeiro bloco. Vamos seguir agora para o nosso segundo bloco. Quero falar um pouco mais do futuro do cinema e pensar essa indústria da Coreia do Sul dentro desse contexto mundial do audiovisual. Eu gostaria muito de chamar o professor Suleiman novamente para dar continuidade no que ele está falando, justamente encaixa em perfeição com o que ele falou para a gente no primeiro bloco, que ele contextualize o cinema da Coreia do Sul dentro desse global, desse mundo do jogo do audiovisual, dentro de uma perspectiva mundial, global. Eu acredito que o cinema coreano, né, eu como, digamos, alguém que estudou um pouco sobre cinema e a influência, obviamente, que a sociedade e cultura coreana tem nas suas formas de expressão artística, mas também como público, né, alguém que vai ao cinema 2, 3 vezes na semana e que segue as pequenas e grandes produções coreanas. Eu vejo que há uma grande preocupação com o conteúdo dessa estratégia, que é uma estratégia nacional. Uma coisa muito, eu acredito que é muito, digamos, única na Coreia, é essa preocupação governamental de manter essa estratégia de promoção dos seus produtos, né, deles, produtos industriais, mas também dessa produção artística. Então, sem o apoio que tem, né, que sempre teve desde o começo, digamos assim, dessa revolução dos últimos 20 anos, né, que o cinema coreano passou, eu acredito que isso vai continuar a ser nessa perspectiva, né, quer dizer, um mercado que não para de crescer, né, claro, não somente internamente, mas fora dele, mas se a gente for ver historicamente, né, dos anos 90, o começo desse século, e até hoje, como que se deu, né, qual foram as estruturas que foram necessárias para esse crescimento acontecer. Eu acredito que se a gente, como eu vejo, né, nas próximas, digamos, 2 décadas, né, aquilo que pode acontecer, é um renascimento, acredito, dessa visão um pouco mais global. Eu realmente acredito que vão acontecer mais coproduções, né, que já tem, claro, né, mas há uma exigência, talvez, dessa partilha do potencial que a Coreia tem como cinema para o resto do mundo.
E um detalhe que eu acho interessante é você ver, por exemplo, essas novas diretoras, né, de filmes, que é uma coisa que a Coreia não tinha antes. Mas e quem sabe no futuro, né, a presença de mais, digamos, uma equipe de produção mais feminina, que foi sempre dominado, né, acredito, por homens que faziam cinema, né, que dirigiam os filmes, e que se vê um pouquinho dessa mudança acontecendo hoje. Então, quem sabe se também nesse aspecto, né, poderá acontecer, né, num futuro próximo, também essa transformação de produção de gênero, digamos assim, né, na Coreia. E claro que é saudável para qualquer canto do mundo, mas para a Coreia também, que tem um fazer, né, mais tradicional, um pensar um pouco mais conservador. Então, quem sabe se isso vai ajudar, digamos assim, a transformar e continuar transformando a Coreia, mantendo sempre aquilo que eu me refiro sempre, né, essa altíssima qualidade de produção, que é uma preocupação, claro, né, que todos têm, que são envolvidos na indústria cinematográfica. Quero agradecer muito, professor Soleiman, por sua participação mais uma vez conosco aqui. Gostaria agora de chamar o professor Simon para falar um pouco da visão dele, de qual é a influência futura do audiovisual coreano no contexto mundial, do cinema, do audiovisual, em todas as linguagens possíveis. Obrigada. Well, Korean cinema has been making a splash internationally for the past 20, 25 years, with many films going to Cannes, Berlin, Venice film festivals, and many more besides that. What's very interesting to see is how that's evolved over time. What we're seeing right now is that we're getting more international co-productions at not just the commercial level, but also the independent level as well. For example, at the Busan Film Festival last year, there was a Korea-Singapore co-production called Ajuma, and it was about a middle-aged Singaporean woman who really loved Korean dramas and was desperate to learn more about them and to come to Korea and experience some of those incredible stories for herself. On top of that, we're also seeing things like in the documentary realm, a Korean French co-production, for example, The Man Who Paints Water Drops, which premiered at Hot Docs, I believe, a year or two ago now. And we're also seeing the Korean Film Council, which traditionally usually supports Korean homegrown talent, is now looking to fund films from the Korean diaspora. The film documentary Free Chol Soo Lee, which was created by two Korean American journalists about the life of Chol Soo Lee and the extraordinary circumstances he had to endure, that was partially funded by the Korean Film Council as well. So we're now starting to see a really interesting shift and evolution in the future of international, the impact that Korean film has internationally speaking. Muito obrigada, Simon. Gostaria agora de falar um pouco com Peter Konstrom e contar para a gente o que ele acha dessa coisa do futuro e o cinema, pensando no contexto mundial, coreano, como é que é isso, e chegar aqui no Brasil, como ele enxerga essa condição de trabalho conjunto. Conta aí, Peter. Bom, foi muito interessante ambos que falou, Simon, a Aileen e a Suleiman, porque vemos o mesmo aqui no Brasil, né, que realmente durante a pandemia caiu muito ir para o cinema e ainda não recuperou, né? Então, essa já é uma coisa que vivemos no mundo todo, né? E também vemos também o cinema, o formato de cinema é uma arte, digamos, que realmente desde que foi inventado ou criado mudou pouquíssimo. Então, o interessante é qual vai ser os formatos para o futuro, né? E também pegando um pouco o rancho que foi falado sobre a cenário global, porque uma coisa que é muito interessante que mudou extremamente os últimos 10, 20 anos. Se a gente pensa juntos, 10 anos atrás, eu, pessoalmente, eu nunca tinha assistido nenhum cinema coreano, por exemplo. Mas hoje, que eu tenho Netflix e HBO e tudo, e na Netflix realmente está muito generoso aqui no Brasil com produções coreanas. E eu acho que a consumidor, o espectador mundial, nesse momento, está cada vez mais acostumado de ver filmes coreanos, filmes japoneses, chineses, filmes brasileiros. Não é mais aquele Hollywood só, né? Então, essa é uma mudança gigantesca
em termos de diversão também para o cinema. E onde eu segui um debate muito interessante na Dinamarca, que eles detectaram que, por exemplo, atores, estrelas dinamarqueses estão cada vez mais em filmes do exterior, ou em Hollywood, por exemplo. Porque antigamente você tinha um filme feito em Hollywood, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, os britânicos falaram americano, né? E até os alemães falaram americano. Mas hoje o espectador mundial está muito mais acostumado de ver atores com acentos diferentes e com um look no padronizado da antigamente Hollywood, né? Então esse é muito bom também para países como o Brasil, que está muito conhecido pelo soft power, né? Que realmente vemos essa mudança na televisão, no cinema e na audiovisual a um mundo muito mais incluso, onde cada um de nós, independente de nossas características específicas, conseguimos nos sentir visto e representado, que é muito importante. Claro, não tanto para um homem como eu nesse momento, mas estamos vendo realmente a diversidade está entrando. E qual é a coisa aqui, né? Que hoje, no nosso mundo moderno, mais que 85, 90% de toda a nossa memória vem mediado. Então, se a gente tem um cenário da mídia que falta representatividade, é um ato violento para o nosso mundo. E graças a Deus, esse já está mudando. Outra coisa que vou apontar, que eu acho que o cinema, o mundo, nós sabemos ainda qual vai ser os impactos de OpenAI. Como os grupos de futuristas com quem eu trabalho, estamos falando da inteligência artificial há muitos anos. Mas agora mesmo estamos realmente começando a ver impacto em cada vez maior escala. E a indústria de cinema não está por fora desse impacto. Como vimos agora, recente, no Hollywood, a greve que fez as screenwriters, não roteiristas, porque, claro, tem um medo, né? Mas aí, como um dos meus especialistas da tecnologia, ele sempre vale relembrar que quando foram feitas a máquina de coçar, não, a máquina de fazer roupa, em 1700, alguma coisa, em França, todas as pessoas que trabalhavam na época com alta costura foi e queimou aquela fábrica. E hoje ninguém vai reclamar que a gente tem máquinas de fazer costura. É a mesma coisa, talvez vai ser com o filme, né? Que daqui a pouco, como vamos pagar royalties, por exemplo, se é uma inteligência OpenAI generativa que faz todo o trabalho de filme, que não precisa nem uma pessoa, além da pessoa que dá o direcionamento para o AI, né? Então, vamos ver como os políticos e como os nossos governos mundiais vão se virar para protecionar essa uma indústria que realmente pode ser também muito complicado se não conseguem se adaptar para as mudanças que já estão aqui. Peter, super obrigada pela sua participação. Vamos agora falar um pouco com o Beto, e eu queria que o Beto trouxesse um pouco para o Brasil, como é que ele enxerga coproduções, potenciais coproduções da Coreia com o Brasil, qual é a tua visão dessa conexão, esse casamento, essa conversa, Brasil, Coreia do Sul e futuro, o que a gente tem aí pela frente? Conta aí, Beto. Eu acho que eu acho que é a pretensão, né, a gente caminhar para um cinema que a gente possa considerar mesmo que seja um cinema mundial. Só falando em futuro, vou só dar umas pinceladas que eu acho interessante, que a gente vem, tanto o cinema quanto a história, né, a indústria do cinema também parte por períodos cíclicos, né? Então, esse momento agora que a gente está, e é um momento muito interessante, que é um momento onde as pessoas meio que se cansaram projetos, de projetos com computação gráfica, com muitos efeitos e coisa e tal. Isso é muito interessante porque a gente parte aí porque as pessoas estão procurando, estão buscando um cinema que seja mais real, né? Eu só falando isso em números, os números aí que a gente tem visto de filmes de super-heróis, né?
que os filmes de super-heróis, historicamente, são os filmes de catástrofe dos anos 70, 80, né? E hoje são filmes de super-herói, filmes com muito efeito, gente voando. E eu acho que a gente chega num momento, não sei se foi a pandemia que trouxe isso, mas a gente chega num momento que as pessoas estão nesse cinema e buscam um cinema que seja, de certo modo, mais real, mais, é, não só com menos efeitos, né? Mas que esses efeitos sejam também construídos dentro de uma possibilidade real, né? Tô dizendo. E aí, essa busca por esse cinema que nos aproxima do real, oportunidade para a gente conhecer novas culturas, né? A gente sempre teve no Brasil uma grande dificuldade de dialogar com a América Latina, então a gente não assiste muitos filmes com a língua espanhola, por exemplo, que é uma língua particular aqui da nossa América Latina. A gente não assiste filmes que dialogam com essa Espanha, essa língua hispana, né? Então a gente assiste muitos filmes do México que são incríveis, filmes da Argentina que são incríveis, e é engraçado que essas plataformas de streaming meio que quebraram toda essa lógica, né? Então esse processo da busca do real está nos aproximando, né? Aproximando das outras culturas, aproximando de outras culturas, né? E é muito importante que a gente tenha uma aproximação de coproduções de que os nossos projetos possam dialogar, né? Que esses coreanos que estejam no Brasil convivendo com a nossa cultura, que daí já dá uma história, né? De um brasileiro na Coreia, que daí já dá uma história. Essas histórias particulares, eu acho que têm trazido essa humanidade dessas questões que o cinema tanto procura, né? Que a gente se identifica, mesmo os filmes de ação. Pô, imagina um filme de ação, Brasil-Coreia. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, os nossos governos nos aproximar para que a gente possa construir essa ponte de coprodução, que era também um processo que a gente tinha em outros governos, para a gente possa construir uma coprodução Brasil-Coreia. E estou muito ansioso. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês nesse bloco. E agora chegamos no nosso terceiro bloco. Queria saber das conexões entre Brasil e Coreia do Sul na produção audiovisual, pensando o que vocês podem imaginar para os próximos anos dessa relação, considerando que é uma relação já antiga aí de 60 anos. Conta um pouco para mim, Eileen. Qual a sua opinião? So, as it was mentioned multiple times, OTT platforms have grown in popularity, leading to more opportunities for the film market. But clearly, OTT platforms have limitations when it comes to delivering high quality audiovisual production, like 4D experiences and advanced sound technology found in cinemas. And the cinema industry is actively embracing technological advancements to enhance the movie watching experience and maintain its appeal. For instance, ScreenX is a revolutionary multi-projection system developed by the South Korean company CJ4Dplex. This technology extends the movie beyond the traditional main screen to the side walls of the theater, creating a panoramic 270-degree viewing experience for the audience. Key features of the ScreenX system include immersive sound experience, seamlessly integrated scenes, and enhanced 3D visuals as well. Korean cinema also often prioritizes high-quality sound experience, and many theaters are equipped with Dolby Atmos sound systems to provide an immersive audio environment. In the case of collaborations between South Korea and Brazil, coming from South Korea, I am aware that South Korea's cultural upsurge, known as Hallyu, or the Korean Wave, has captivated nations worldwide, which includes Brazil. K-pop music, Korean dramas, online streamed dramas, films, digital games, and webtoons have garnered immense popularity in Brazil as well. And K-pop in particular has amassed a dedicated Brazilian fan base. And Korean dramas have found a substantial audience both online and on television internationally. One idea that I have is to further the strengthen between the cultural exchange between Brazil and Korea. Potential collaborative project could maybe blending
include maybe blending genres that resonate with both audiences. For instance, combining elements from Korean dramas and Brazilian telenovelas could create captivating storytelling experiences with broad international appeal. And I believe that such collaborations may pave the way for joint film productions between Korea and Brazil that reflect the unique cultural perspectives of both countries, fostering cross-cultural understanding and appreciation. Aileen, muitíssimo obrigada. Simon, o que você tem para contar para gente? Qual a sua perspectiva? Well, when it comes to talking about the future of audiovisual productions here, it's always very difficult to predict. It's very interesting to see the Korean film industry is diversifying itself in so many different areas. As been mentioned before, with streaming platforms, we've seen a lot of Korean original content, one of which was based in Suriname, because of the Narco Saints TV series, which was very popular, although somewhat controversial as well. And we can see various different agencies within Korea, whether it's virtual reality organizations or animation organizations, they're actually showcasing their work at festivals around the world. I know recently there was a big animation festival in France where there was a very strong Korean showing from organizations there. In terms of Korean-Brazil co-productions, I think the possibility for that is very strong. As I mentioned previously, a lot of independent film companies are now starting to look for these stories and finding a way to bring them to the big screen or the small screen. In fact, somewhat controversially, there's a lot of stories now of Korean adoptees and Korean immigration that are now starting to become more mainstream. As the people involved have reached adulthood, there's now a desire to tell these stories more either through documentary or through drama, through reenactments and things like that. So seeing as Korea and Brazil has a 60-year history, I believe, of Korean immigration, there's absolutely many stories that can be told either through dramas or through film. So if anyone in the audience wishes their story to be told, I strongly recommend that they reach out to Korean producers, because what we're seeing now is not only co-productions, but also the Korean Film Council is starting to fund these projects of the Korean diaspora as well. So there's definitely a strong potential for Korea and Brazil to produce either TV shows or film productions in the near future. Muito obrigada, Simon, por sua participação. Eu gostaria agora de chamar o professor Soleiman para fechar esse bloco e, com a experiência dele de 2 décadas na Coreia, como é que ele vê essa relação futura de Brasil e Coreia do Sul na produção audiovisual, seja cinema, games, tudo? Conta aí pra gente, Soleiman. É uma pergunta, eu acho que tão, assim, me traz muita emoção até, pelo fato de acreditar muito, ter um otimismo, assim, quase que cego, né, de poder ver essas cooperações, né, esses projetos de colaboração entre o Brasil e a Coreia, aquilo que a gente vem tentando fazer nos últimos, pelo menos, 21, 22 anos. Eu acredito que a Coreia, nos últimos anos principalmente, ela vai continuar buscando esse público no exterior, né? É uma constante, eu acredito, se refazer o pensar, né? Não somente do mercado doméstico, mas internacional, como eu falei anteriormente. Desses nichos de mercado em que essa onda coreana já chegou, né? Que a cultura coreana realmente já conseguiu ocupar o espaço que merece, né? Que é vital, eu acredito, para essa futura indústria, né, que antigamente, né, no passado era só local. Eu acredito também que, como foi falado, né, já que as fundações de fomento cultural da Coreia, né, as instituições governamentais, estão sim bastante comprometidas com esse envolvimento internacional, seja na parte de coprodução, que é importantíssimo, mas também de exportação, né, ou de promoção dessas produções, que não adianta só coproduzir e não exportar, não promover, né? Eu acredito que é importante sim, porque é algo novo, ainda esse sentido de coproduções, né, Coreia com outros países, mas que essas instituições existem, né, já para fomentar esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto. Claro que a possibilidade, né, dessa expansão internacional deve ainda permanecer no mercado asiático, por questões óbvias, né?
a própria geopolítica ajuda, a aproximação geográfica, histórica, ou seja, ela cultural, isso vai permanecer, né? As coproduções que existirão, é mais fácil, talvez, por óbvias razões, né? Japão, China, os países do Sudeste Asiático. Mas não somente, né? Eu acredito que essa ideia de coproduzir, de copatrocinar, né? De exportar, essas produções cinematográficas vão além, né, do continente asiático, né? Eu acho que o cinema coreano já chegou nessa fase dessa capacidade de se expandir e ter esse foco, né, maior no exterior, porque muitos na indústria, né, ainda acredito que são muito cautelosos, eles têm muito cuidado, como tudo que fazem, né, em firmar essas parcerias. Acho que o cuidado é importante, né, para ter a certeza de manter, digamos assim, as exigências que o mercado, né, cinematográfico coreano tem. Eu acredito que, além de obter, né, mais investimento, mais apoio, né, de dentro da Coreia, acho que os filmes coreanos eles deveriam, e acredito que acontecerá, né, encontrar, de certa forma, essas oportunidades de trabalhar em outros países, além da Ásia, né, como já foi o caso, né, de algumas coproduções com os Estados Unidos, né, na Europa, e por que não no Brasil? Né, já existiram algumas tentativas de coproduções ou de co-distribuição dessas produções, e eu acredito que a própria Aline, né, sugeriu que, quem sabe, um roteiro em que tenha o apelo coreano, né, claro, mas um apelo internacional, né, com o Brasil. Então, e o professor Simon também citou é um momento muito oportuno que nós estamos, né, experimentando esses 60 anos de relações diplomáticas entre os dois países, com tantas histórias a serem contadas, né, que a gente não deixe passar, né, um arquivo vivo ainda de tantos, né, que saíram, os primeiros imigrantes, né, que saíram da Coreia para o Brasil, e, claro, os imigrantes brasileiros que chegaram na Coreia, acredito que, além de mim, deve ter dois ou três, né, que permaneceram, né, se fixaram na Coreia e residem ali como imigrantes, né? Somos uma comunidade ainda muito pequena, então, de um lado, temos tantas histórias a serem contadas, porque são 60 anos, né, de coreanos que chegaram ao Brasil, mas também, claro, dos brasileiros que foram, né, que se casaram com coreanos e que têm tantas histórias, né, a serem contadas. Eu acho que cada um tem o seu valor, tem a sua especificidade e beleza, né? Então, portanto, quem sabe se a gente chega, né, numa coprodução de interesse para ambas, né, que não sejam, talvez, não somente documentários, né, contando essas histórias, mas que tenhamos também produções de longa-metragens, de tantas histórias que são profundamente interessantes e que têm também esse apelo, digamos assim, global, claro, né, para o mercado coreano e brasileiro mais especificamente, mas que tem talvez, né, quem sabe, uma capacidade de atingir um público ainda maior, né, além fronteiras. Muito obrigada a todos. Chegamos agora ao último bloco deste debate do COF. Gostaria de falar um pouco do Case Brasil. O que é a expectativa do ponto de vista da produção audiovisual das relações entre Coreia do Sul e o Brasil para os próximos anos? Para isso, gostaria de chamar o Beto para falar aqui conosco. Bem-vindo, Beto. Poxa, você imagina, a gente está comemorando esses 60 anos de imigração entre esses dois países que têm um cinema muito particular, né? E todas essas relações de imigração, como o professor Soleiman disse, né, tanto no Brasil quanto no sul da Coreia, você imagina a imensidade de histórias particulares, íntimas e singulares, né, que devem existir nesse processo de imigração. Então, eu acho que, da nossa parte do Brasil, a gente quer ouvir mais histórias, né? E é isso que o mercado mundial, acho, quer também, né? Conhecer essas novas histórias. A gente está carente de histórias que sejam singulares e únicas, né? A gente que trabalha com cinema sabe que a gente tem o nosso modo de contar as histórias, né? Que particularmente é o mesmo modo praticamente para cada um, mas quando a gente tem a oportunidade de conhecer essas novas culturas e essas novas pessoas com essas novas histórias tão singulares,
é isso que o cinema tem muito interesse, né? É isso que a arte tem muito interesse, de atingir essas histórias particulares. E daí o Brasil sempre foi um grande consumidor de mercado, né? Todo mundo tem interesse no Brasil como mercado. Então, eu acho que cabe, a gente já parte aí de uma premissa interessante de que a gente tem público para um produto feito entre Brasil e Coreia, né? Então, eu acho que cabe aí os estudos para a gente construir essa ponte, né? Essa aproximação para coproduções entre os países. Eu acho que a gente vai ser muito enriquecido com esse processo. Beto, super obrigada pelas suas colocações. Gostaria agora de chamar o professor Soleman para falar um pouco dessas relações Brasil e Coreia do Sul dentro de um contexto de internacionalização, as relações internacionais entre os países e as perspectivas possíveis de um futuro, em especial que papel teria o COF daqui para frente nesse futuro longínquo para essa relação de desenvolvimento dessas coproduções Brasil e Coreia do Sul. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que nós apresentamos, né, nesse debate já tantas ideias que nós podemos, acredito que agora, trabalhar, né, em algumas delas e quem sabe, né, pensar, sermos ousados, né, conjuntamente para essas possíveis colaborações. Eu acredito que seja realmente uma simbiose, talvez, né, uma combinação de certos interesses e valores que a Coreia e o Brasil têm, as tantas histórias que podem ser contadas, né? Acredito que aqui no Brasil a grande maior dificuldade, pelo aquilo que eu entendo, né, do cinema brasileiro, é realmente a questão de um investimento, de um capital, né, do recurso para uma grande produção, né, para uma boa produção, e é o que não, talvez, não falte tanto na Coreia, né? A gente citou aqui algumas dessas organizações já existentes na Coreia, que servem realmente, a única função, a única missão é fomentar essas produções. Então, acredito que e as tantas ideias, né, fantásticas que os produtores, talvez, né, os cineastas brasileiros têm, que poderiam realmente apresentar como roteiro, né, ideias que a gente citou aqui, algumas delas, acho que quebrando o desafio, né, que talvez a Coreia venha a participar, né, dessa colaboração, desse projeto, com os recursos que já tem, né? Então, se o maior desafio para os cineastas brasileiros é superar essas barreiras, também vem a distribuição, né? Não somente do financiamento, mas também distribuição. A Coreia tem esse potencial de colaborar nesse sentido também. Eu acredito que o COF ele vem, claro, né, trazer de uma forma pioneira esse pensar, né, de colaboração, né, entre os dois países. Nós temos tantas belezas a serem, né, compartilhadas, mas que faltam talvez essas avenidas que temos que percorrer, né, conjuntamente, de braços, de mãos dadas, né, para poder ter sucesso. Acho que as belas ideias que os brasileiros, né, os produtores brasileiros têm, com o capital e o potencial, né, que vem da Coreia, também com as ideias que de lá saem, né, tem tudo para dar certo, né? Eu acredito que tantos acordos podem ser feitos, né, nessa visão de cooperação que é tão importante. Eu acredito que nós temos tanto ainda, né? Acho que a Coreia já chegou aqui, a onda já chegou de cultura coreana, a culinária coreana, né, que a gente tem já mais acesso no Brasil inteiro, mas eu acho que falta ainda, né, momentos como esse, por isso que eu acho tão importante, tão precioso, né, o COF, porque ele vem trazer, né, para um público que talvez não teria tanto acesso, né, só na telinha dentro de casa, mas em grandes espaços, para que a gente possa um pouco experimentar, né, da cultura coreana, das tantas incríveis produções que a Coreia já tem feito, né, nos últimos anos, e ter acesso realmente, e lá da mesma forma, né? Acredito que o público coreano conhece muito pouco, né? A gente falou que há uns 10, 15 anos o brasileiro não conhecia tanto, né, as tantas produções coreanas. E
confirmo, né, tenho certeza disso, que os coreanos conhecem muito menos, né, das produções brasileiras. Então, precisa realmente ter uma troca maior. A gente tem já agora, né, em um debate como esse, já apresentamos tantas ideias, então chegou o momento, né, de firmar esses acordos, a gente levar para frente essas ideias, né. Eu acho que precisa sair também, né, eu luto sempre para a gente, né, desregionalizar essas experiências, né, então sair ali do eixo sudeste do Brasil, mas ir para as outras partes do Brasil e poder promover, de certa forma, né, essas tantas belas produções coreanas e trazer, né, levar para a Coreia, né, aquilo que nós temos de beleza cinematográfica, né, as tantas produções que teriam talvez, né, também esse Korean appeal, né, lá. Então, acho que se a gente pudesse ter né, pensar muito seriamente, né, em como levar à frente essas ideias, concretizá-las, né, porque os acordos só têm sentido se a gente, né, realmente materializa esse pensar de coprodução, de codistribuição, né. Então, quem sabe, né, acho que chegou o momento em que a gente, né, tem tudo para dar certo. E pensar positivo, né, que de mãos dadas a gente chega lá. Super obrigada, Soleman. Gostaria de agradecer a todos por esse momento. E, para encerrar, queria falar aqui com o Peter um pouco. O que você acha dessa possível, potencial, futura relação Brasil e Coreia do Sul nas produções audiovisuais? Bom, eu acredito que faz todo sentido, né? Se vemos bem o papel da audiovisual e de cinema, como foi mencionado de vários dos outros panelistas, né? Vemos que o arte de contar histórias e esse movimento, concordo com o Beto, que esse momento cada vez mais estamos procurando histórias reais, né? Filme e audiovisual é uma maneira de trazer o mundo juntos, e esse vemos por boa parte acontecendo em grande escala, mais acelerado nos últimos 10 anos via o serviço de streaming. Não, e Tatiana, como você sabe que você é um especialista da cinema e especialmente de filmes nórdicos também, que para o Nordic Noir, os streamings e o Borgen, alguns dos mega sucessos, realmente ajudou um país tão pequeno como a Dinamarca para ter um conhecimento no mundo todo, né? E vemos o mesmo está acontecendo na Coreia e no Brasil, né? Então, realmente, vivemos em um mundo onde, graças a Deus, não é só poucos países que têm toda a palavra, mas cada vez mais países. E queremos nos vincular uma da outra, e esse eu acredito que o futuro do cinema deve ter um papel cada vez maior em aproximar nações, aproximar culturas e, principalmente, reduzir o sofrimento no nosso planeta, que ainda, mesmo que o nosso futuro é brilhante e nosso presente é melhor que nunca, ainda temos muitas coisas para acessar. E o cinema, como linguagem, deveria ter um papel nisso, não, Tatiana? Obrigado por me trazer para esse debate. Claro, e o que eu acho, gente, pensando aqui, o Peter, o mais brasileiro dos dinamarqueses, e eu, uma especialista em cinema nórdico, eu posso dar uma grande dica para vocês. A Coreia do Sul, tanto quanto a Dinamarca, são pequeníssimos países que fazem grandes cinemas. São indústrias absolutamente potentes, que exportam profissionais criativos, profissionais técnicos. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar. A gente é o contrário, a gente é um país imenso que está desenvolvendo uma indústria audiovisual ficando muito potente. Então, acho que tem tudo para um futuro muito próspero entre Brasil e Coreia do Sul. Gostaria agora de agradecer esse último momento do debate com o professor Soleman, o Beto e o Peter. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, Peter, o Beto, a Aileen, o professor Soleman e o professor Simon. Muito legal tê-los aqui conosco no Coffee. Quero agora agradecer especialmente aos nossos patrocinadores, a CJ do Brasil, a Gloves Logística e a Atomy do Brasil. Quero, do mesmo modo, agradecer o apoio cultural da Hyundai Motor do Brasil. E convido a todos para o primeiro Festival de Cinema Coreano de São Paulo, o Coffee Korean Film Festival,
que está acontecendo no Teatro do Engenho Central, em Piracicaba, com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Ação Cultural, do Museu de Imagem do Som, o MISP, e da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Piracicaba. O primeiro Festival de Cinema Coreano é uma realização da Amaná Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com o apoio do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, o SPAC, e do Instituto Brasileiro de Estudos de Festivais Audiovisuais, o IBFest. Muito obrigada! All the stress and doubt, yeah, now